E aí, galerinha, beleza? Deus abençoe vocês aí que estão me assistindo aí, né? A ideia desse vídeo é fazer um resumão dessa aula que eu dei. Eu dei para os adolescentes e dei para os incucanos, né? Então, tive alguns probleminhas com o pessoal do Incucano, com a internet, não deu para apresentar os slides, então eles vão poder ver tudo que eu falei, agora eles vão poder ver aqui. E para os adolescentes, se você quiser consultar e ver de novo essa aula, vai ser um resumão, né? Como vai ficar na internet, se você está vendo essa aula aí pela primeira vez, é um resumo. Se você quiser ela completa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos lá? Olha só, eu estou ensinando para adolescentes e para pré-adolescentes um método de estudo bíblico básico para iniciante, né? Então, primeiro eu falei com vocês, né? Por quê? Qual o motivo, né? Aí eu falei, existem alguns motivos para não ficar frustrado, para ter um início, meio e fim, né? Para você gastar o seu tempo ali estudando e se sentir assim, poxa, foi um tempo útil, né? Eu aprendi com isso. Não se sentir assim, ah, poxa, fiquei horas aqui e não estou entendendo nada, né? Por isso que a gente precisa estudar, por isso que precisa ter um método, né? E para você ter o seu jeito de estudar a Bíblia, né? Sua maneira aí de estudar a Bíblia, né? Mas por que a Bíblia, né? Bom, se você é crente como eu, entregou sua vida a Jesus Cristo, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso já é o principal argumento. Mas tem aí três passagens aí que nos ajudam a entender o principal motivo. Eu não vou ler elas, como eu falei, é um resumo. Então eu citei aí o texto de Mateus 4, quando Satanás aí tenta tentar Jesus, e a resposta de Jesus é a resposta com as escrituras, né? Então isso já me mostra que as escrituras é uma ferramenta de proteção, né? Eu uso ela para viver minha vida, no meu estilo de vida, né? E a minha reação aos ataques ou a qualquer outra influência é através da palavra de Deus, as Escrituras. Em Hebreus também está falando aí que a palavra de Deus ela é tão cortante, tão profunda, que ela sabe o que eu penso e como está meu coração. Então, eu preciso estudar a Bíblia porque ela vai me dizer quem eu sou realmente diante de Deus, diante dos homens, né? Acho que tá meio escuro. Deixa eu abrir aqui. Acho que piorou um pouquinho. Aqui, isso. Então, olha só. Eu preciso das escrituras para eu poder me entender quem eu sou. E aqui tem um Salmo 119, do versículo 9 ao 11, que fala que o jovem, para se manter puro, para se manter purificado, ele precisa observar a palavra de Deus, ele precisa buscar de todo o coração a palavra de Deus, né? E fala que ele esconde a palavra para não pecar contra Deus. Então, vários motivos aí, por que a Bíblia? Por que eu tenho que me dedicar estudando a Bíblia, né? E você precisa acreditar na Bíblia como palavra de Deus para você ter esse ânimo aí, né? Se você ainda tem alguma dúvida, né, a respeito da Bíblia como palavra de Deus, você tem a liberdade de procurar o seu professor de escola bíblica, o seu pastor, pode me procurar também, tá bom? Para sanar essas dúvidas e assim você se empenhar com toda a dedicação na revelação aí que Deus deixou para nós aí. Beleza? Vamos continuar. Então aqui eu também coloquei aqui outros motivos, né? Na verdade, o que vai evitar se eu estudar a Bíblia, né? Vai tirar versículos fora do seu contexto, é pegar um versículo isolado e não dar atenção para o que vem antes e o que vem depois. Então eu acabo dando a minha opinião naquilo, não o que a Bíblia está dizendo daquilo realmente, né? Fazer uma passagem dizer o que ela não diz. Isso também acontece quando eu pego esse versículo isolado, às vezes eu forço ele, né, querer dizer uma coisa que eu acho que é, mas na verdade ali, se você for ler tudo, não está dizendo nada disso. Isso acontece bastante em igrejas que as pessoas querem pegar o dinheiro das outras, existem falsos mestres, então acontece isso. A pessoa não estuda a Bíblia, ela acaba sendo prejudicada aí pela liderança ou por qualquer outra pessoa que quer enganar, né? Ou até mesmo um coração do homem se engana, né?
dá ênfase exagerada em questões secundárias. Então, na palavra de Deus existe várias questões primárias, objetivas, né? Assim, que tem o seu peso, tem o seu valor, e a gente precisa colocar ela nos seus devidos lugares. A gente não pode pegar o que é secundário e colocar na frente, né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, estudando a Bíblia vai evitar você errar dessa forma e usar a Bíblia, no último aí, usar a Bíblia só para encher minha cabeça de informação, né, sem obedecê-la. Não, eu preciso obedecê-la, eu preciso colocar em prática toda aquela informação. Então, por isso que eu preciso de um método de estudo. Depois eu coloquei aí alguns versículos dizendo, né, como as pessoas erram porque não estudam a Bíblia, né? Tem gente que usa esse texto de Ezequiel em cima aí, dizendo que é comprovada a existência de disco voador na Bíblia, né? É uma visão que Ezequiel teve e as pessoas usam esse texto. Que doideira, né? Tem esse texto de Filipenses, de Hebreus, que está dizendo aí basicamente de como é a vida cristã e as pessoas invertem. Desculpa. As pessoas invertem, olha que doideira, dizendo que a gente tem que ser próspero, que a gente vai se dar bem nessa vida, mas não, a gente não está imune às lutas, às dificuldades dessa vida, né? Aí tem gente que usa esses textos assim. Vou adiantar aqui para ser mais rápido. A condução. Que método eu devo usar, né? Então aqui eu citei, né, um exemplo de um pai que quer ensinar o seu filho a nadar e ele joga a criança para aprender a nadar sozinho. O que vai acontecer? Ela vai morrer afogada, porque a criança precisa de todo um procedimento para aprender a nadar. Começa no raso, começa a aprender a bater a perna, o braço, a boiar. Então, se jogar uma criança lá, ela vai se afogar. E a palavra de Deus também é assim. Se você for pegar para ler, tem palavras lá que você vai ficar perdido. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu peguei a Bíblia do meu avô, e, cara, tinha um monte de palavra que eu desconhecia e estava muito difícil ali, por mais que eu queria conhecer mais de Deus, estava muito difícil. E só depois, com o tempo, né, que Deus foi fazendo a obra na minha vida, eu fui podendo ter esse jeito de estudar a Bíblia que me faz entender. Então, existe aí alguns métodos, eu vou apresentar para vocês alguns deles, e depois, quando a gente praticar mesmo, aí eu vou colocar na ordem certa para você entender como é que funcionam esses métodos. Vamos lá. O primeiro que eu quero falar para vocês se chama isso daqui, ó, é o OIA. O OIA quer dizer observação, interpretação e aplicação. Observação é o que eu vejo no texto. Aquela análise ali, a primeira leitura, o que eu estou vendo. A interpretação é depois, com todas as informações que você tem desse texto, é o que você entendeu, né? O que realmente o texto está querendo dizer, o que Deus está querendo trazer de informação para você. E a aplicação é agora que eu tenho essas informações, o que eu vou fazer com a minha vida? O que esse texto afeta em mim? O que eu vou permitir que ele faça em mim? Então, isso é o OIA, né? A Bíblia dirige o estudo e não o estudo dirige a Bíblia. Então, a Bíblia dá uma diretriz, ela vai conduzindo tudo aí. Opa, foi mal aí, gente. Vamos lá. O próximo é o voice, que é a mesma ideia, porém, na última parte aí do sentir, né? O voice quer dizer ver, ouvir e sentir, né? É do pessoal da AME que eu aprendi essa técnica. Tem o VIB também, que a gente vai usar ele também. Mas o voz basicamente é a mesma coisa que o OIA, só que eu gosto muito da parte do sentir o texto, de realmente você procurar imaginar como seria nos dias de hoje, né? Que aí a gente vai usar uma outra técnica da AME também, esse método aí que se chama VIB, para a gente imaginar como seria nos dias de hoje. Por exemplo, se você for estudar a história de José no Egito, como é que aconteceria hoje aquela luta com aquela mulher que está assediando José, né? Será que se a gente imaginasse no colégio, teria espaço para aquela história? Aconteceria aquilo ali? Então é muito divertido até. E uma tema também que é da AME, mas eu dei uma melhoradinha assim para mim, né, para eu ficar mais confortável, porque na verdade o material da AME é de excelência, só que eu vou apresentar para vocês como eu faço, eu pego, nem chama Matema essa parte, eu que
coloquei aí matemática em grego, e está dizendo, a gente usa os símbolos matemáticos, né? Adição, subtração e divisão. Porque depois que eu estudei o texto, que eu entendi o texto, que eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida, eu vou orar para que Deus possa. Aí eu uso esse símbolo da adição. O que que tem que acrescentar na minha vida? O que que eu vi nesse texto aqui que eu quero que preencha na minha vida que eu não tenho? E também você vai ver nesse texto coisas ruins que você se identificou com ele. Então, o que que eu tenho que tirar da minha vida? O que que tem que sair daqui que eu não quero praticar isso de novo? E o do divisão, que é basicamente o que que eu tenho que divulgar para as pessoas, o que que eu tenho que dividir com as pessoas, né? O que que eu aprendi que eu preciso compartilhar com as pessoas. Esses são os métodos aí, a gente vai entender basicamente como funciona. Aí eu coloquei esse texto aí falando desse personagem, Sherlock Holmes. Ele usa essa frase aí, você vê, mas não observa, né? Porque ele é o detetive que vê pequenos detalhes assim para conseguir pegar o criminoso. Então ele observa tudo na cena do crime para poder ter seu objetivo aí. No estudo bíblico a gente também precisa ser assim, a gente precisa pegar os detalhes, observar cada detalhe. E como é que eu faço para não passar batido? Porque numa leitura rápida ele pode passar batido. Então vamos lá, gente. Primeiro, né? Basicamente você vai escolher uma Bíblia boa para ler, numa leitura aí que você vai se sentir confortável. Depois você vai pegar e escolher o gênero literário. Como assim gênero literário? Porque a Bíblia tem 66 livros e lá tem poesia, tem profecia, tem cânticos, tem drama, tem um monte de coisas lá de gênero literário. Eu oriento, através disso tudo, você escolher narrativa. Por quê? Porque dependendo da narrativa, tem vários estilos literários lá dentro. E também porque a maioria dos escritos bíblicos é feito de narrativa. Então, você vai se empenhar para poder fazer isso. Eu oriento a escolher narrativa, que é os evangelhos, 1º e 2 Samuel, Juízes, tem várias narrativas aí. Você escolheu a narrativa, você vai fazer a sua leitura ampla. O que é essa leitura ampla? É você ler várias vezes. Ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis, o máximo que você conseguir, tá? E aí você vai pensar, nossa, como é que eu vou fazer isso? Porque esse método de estudo bíblico não é para você fazer em uma hora, né? Às vezes vai durar horas ou dias e semanas ou meses, dependendo do que você escolher, né? Do que você escolher ali. Mas depois eu vou estar passando um PDF aí, passo a passo mesmo, como é que faz, e aí você vai estar entendendo melhor. Mas o importante é você entender que você não precisa ter pressa. Você faz essas leituras, faz todas essas atividades aí com calma. Às vezes você continua no outro dia, continua na outra semana, beleza? Mas esse é o outro passo. E depois depois que você fez as leituras, é a hora de colorir o texto, que é o que você vai fazer depois. Eu coloquei aqui esse parágrafo, né, essa ideia do parágrafo, né, como é que funciona, porque você vai ter que escolher. Se você for escolher estudar o livro inteiro, você vai ter que começar pelo capítulo 1. Se você for estudar um parágrafo, você vai ter que considerar o que vem antes e o que vem depois. Se você pegar um capítulo isolado, eu quero estudar só esse capítulo aqui, você tem que considerar também o que vem antes do capítulo e o que vem depois, entendeu? Aí tem essa figura aí. Imagina que você escolheu um parágrafo e é essa bola vermelha. Só que tem coisas sendo contadas antes e coisas contadas depois, que simboliza com essas outras bolas aí. Todas elas estão interligadas, elas estão unidas, essas informações. Quando o autor escreveu, ele estava com uma linha de raciocínio. Então ele não escreve isolado. Ele escreve o começo, o meio e o fim. Então eu preciso saber essas informações para eu poder ter um estudo mais qualificado, de mais qualidade. Então, quando você escolhe o parágrafo, você tem que ler e saber o que diz antes. Tudo bem você se concentrar só num parágrafo, né, se empenhar só nele, mas você tem que saber o que vem
antes e depois, beleza? Isso aí, beleza, vamos lá. As cores, né? Eu indico as 3 cores para quem está iniciando, a princípio. Na verdade, existem outras cores, mas a princípio são 3: azul, vermelho e roxo. Como que eu faço essa divisão? O azul eu vou pintar, né? Depois que eu fiz aquela leitura várias vezes, eu vou colorir os nomes, os lugares, a geografia. Então eu pinto de azul, na minha Bíblia mesmo eu pinto. E o vermelho, eu vou pintar palavras desconhecidas, coisas esquisitas, né? Costumes, cultura. Eu vou e pinto de vermelho. E o roxo, eu vou pintar tudo que se refere a Deus, orações, profecias, né? Coisas que me chamaram a atenção, que é referente a Deus. Nesse momento é importante eu explicar que não existe uma regra. De repente a sua pintura vai ser diferente da minha. É lógico que personagem, lugar, né, vai ser a mesma coisa. Mas de repente uma coisa que é esquisita para você não é para mim. Então vai ter uma parte vermelha lá que na minha Bíblia não vai estar. E não tem problema isso. Tem coisas que você entendeu que ali é Deus. Então você vai pintar de roxo. Não tem problema. Tá? O importante é você fazer a sua identificação e separação aí por esse método da cor. Feito isso, você vai fazer perguntas para o texto. Essas perguntas observadoras. Você vai usar essas palavrinhas-chave aí, que é quem, o que, onde, como, quando, quanto, porquê e para quê. Né? Essa é uma parte assim, quem gosta de português vai ter mais facilidade. Mas depois que você fez a pintura, você não vai ter tanta dificuldade assim de fazer essas perguntas. Você vai ter que provocar. Por exemplo, quem se refere a personagens, pessoas, sujeitos, pronomes pessoais. Então você vai perguntar quem chorou no templo. Aí você vai colocar lá Ana, entendeu? O que aconteceu com Ana? Ela estava triste, né? Onde ela orou? Ela orou no templo. Como de que maneira se deu isso, né? Aí você coloca lá, ela chorou de um jeito que parecia que ela estava bêbada, né? E aí você vai preenchendo, né? Você vai ter que forçar um pouco a cabeça para fazer essas perguntas. Lembra a ideia do Sherlock Holmes? É essa a ideia. Você não pode deixar passar batido nenhum detalhe. Então, por mais óbvio que seja a pergunta, você deve fazer. Porque depois que você fizer as perguntas, você vai conseguir separar o que você tem que ir mais a fundo. Né? De repente, na pergunta ali surge uma coisa cultural que você não entende. Então, é a hora de você pegar o dicionário e pesquisar e entender o que está ali naquele texto ali. Pronto. Aí é a hora da ação, né? Feito isso, feita essa parte aí das perguntas, a ideia agora, o desafio é você imaginar o texto com um roteiro de cinema, né? Algo assim que, como seria nos dias de hoje? Lembra que eu falei de José? Então, é exatamente isso que você vai fazer agora. Você fez as perguntas, você tem um monte de informação, você entendeu o texto, agora você vai pegar e dar um título e vai imaginar, né, aonde seria, qual o cenário, seria no colégio, seria no shopping, qual que é o enredo disso, seria um menino e uma menina, seria um grupo de amigos, né, como seria, dependendo da sua história, né, dependendo do texto que você escolheu, você vai imaginar como seria nos dias de hoje. Né? Você usa os personagens, você muda de nome e pensa no como seria nos dias de hoje. Por quê? Porque você vai trazer para a sua realidade o texto, você vai trazer para o seu contexto o texto. Então, o meu desafio é você imaginar isso. Mas se você quiser se divertir, chama alguns amigos, ou então fala com o seu professor de escola bíblica que você gostaria de fazer isso, e faça um teatro. Faça um teatrinho, vai ser muito divertido, vai ser legal, né? Desafio você fazer um vídeo e postar na internet, se você tiver coragem. Mas essa é bem importante fazer essa parte aí, beleza? Aí aqui de exemplo, rapidinho, isso aqui eu já falei, eu coloquei aí, mas já tinha falado. Eu peguei esse texto aí, não é narrativa, né? É uma epístola, né? Então é um gênero literário de exposição,
Mas aqui eu peguei esse texto de 1 Pedro, vou mostrar rapidinho como é que eu fiz. Eu li várias vezes, várias versões, fiz a leitura, tal. Peguei só um parágrafo, né, do versículo 1 ao 4, li o que vem antes e li o que vem depois, mas eu me concentrei só nesses 4 versículos. Depois eu peguei e vou me aprofundar agora nesses versículos. Colori aí, fiz aí minha separação, tudo direitinho, e depois eu fiz as perguntas, né? Procurei entender o texto e tal, fiz o máximo de perguntas que eu consegui. Depois, eu identificando essas situações, né? Agora eu vou concluir meu estudo orando, né? É lógico que faltou aí a parte aí do teatro, né? De eu imaginar, mas isso vai acontecendo conforme eu estou fazendo ali. Quando você vai criando prática, você já vai imaginando como seria, vai colocando isso na sua vida, vai entrando automaticamente na sua mente, no seu coração a palavra, entendeu? Mas essa é a última parte, quando você vai finalizar orando, você vai pedir para que Deus encha a sua vida com essas qualidades, com as coisas que você identificou, certo? E na parte de tirar a subtração, você vai pedir para Deus te ajudar a lutar contra pecados, dificuldades e tirar isso da sua vida. E a última aí é o que eu devo compartilhar e dividir com as pessoas aí que eu aprendi nesse texto. Aqui é umas perguntas, né, que eu vou mandar para vocês também, que são umas perguntas práticas. Há um exemplo a seguir que eu vi no texto. Qual exemplo? Aí eu penso ou respondo, escrevo, né, num papel. Isso você vai fazer do jeito que você achar melhor, né? Há uma ordem a obedecer, há um erro a evitar, há um pecado a abandonar, e assim você vai fazendo essas perguntas para você praticar, não só ter informação, mas você tem que colocar em prática, né? Deixa eu ver aqui. Então, basicamente é isso. Para o pessoal do Incocano aí, eu dei essa tarefa de ler 1 Samuel capítulo 1, né? E a gente vai, na próxima aula, fazer junto aí esse capítulo aí. Então, para o pessoal dos adolescentes, eu já tinha dado um outro texto, de 2 Samuel, né? Falando lá de Acã, Davi. Mas basicamente é isso, galera, para não ficar longo, tá? Esse resumão aí. Deus abençoe, que Deus direcione, que você tenha muita vontade de aprender a estudar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. São palavras de vida eterna, né? Como Pedro fala. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado aí pelo privilégio de poder participar com vocês. Deixa eu fechar aqui agora. Onde que fecha, gente? Aqui.